nós vamos falar em 1 Pedro, capítulo número 5 e versículo número 6, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Esse versículo, muitos extraem do texto e usam de maneira em que propõem às pessoas que ao ela se humilhar, ela terá muitas honrarias nessa terra. Mas o texto aqui se refere de uma maneira muito real àqueles que se humilham diante de Deus, perante Deus. E se nós examinarmos todo o contexto, se nós examinarmos, até eu convido a ler toda a carta de 1 Pedro, que são só 5 capítulos e são pequenos, fáceis de ser lido. Lê todo e veja o que está se referindo. Muitos isolam este versículo, tanto o versículo de número 6 quanto o versículo de número 7. Vejam bem, você conhece muito bem o de número 7, que é: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, esses versículos nesse texto está se falando, está conversando sobre a igreja. Porque no período da igreja, as aflições em que eles estavam passando por causa das perseguições, e não é diferente hoje. Nós muitas vezes passamos por perseguições, sejam dentro das famílias, dentro das igrejas, porque sim, porque muitas vezes você não é compreendido pelo teu par. Você não é compreendido pelos pares, você não é compreendido pelos que estão em torno de você. Porque você às vezes tem uma missão diferente daquele, ele não entende a missão que você tem, porque nem todos... O único objetivo que nós temos, todos nós, é de alcançarmos a vida eterna. Mas aqui na terra, na caminhada, a uns Deus chamou para apóstolo, a outros Deus chamou para trabalhar de maneira, na palavra da sabedoria, a outros Deus deu dons diferentes. Alguns têm a ministração do socorro, da hospitalidade. Todos deveriam ter a hospitalidade, mas alguns têm ela mais proeminente e às vezes o outro não compreende. Mas é sim, nós precisamos estar sempre na presença de Deus. E o que diz aqui nos versículos anteriores, no capítulo de número 4, versículo de número 19, portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe a sua alma como ao fiel Criador fazendo o bem. Quer dizer o quê? Aqui está falando daqueles que iam até o martírio. E hoje, quando alguém critica, quando alguém... já está todo mundo morrendo de desespero. Não é assim. Nós temos que crer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E devemos realmente lançar todas as nossas ansiedades na presença de Deus. E humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E usando este versículo, algumas lideranças querem que aquele que é o seu liderado fique humilhado diante dele. Não é esse o propósito de Deus. Deus não nos ensina a estar humilhado diante do outro homem. Deus nos ensina a sermos humildes. Mas eu não tenho a prerrogativa de estar humilhando o meu liderado. Nós não podemos fazer isso. Deus não se agrada. E alguns, talvez você já ouviu, talvez você, ovelha, já passou por isso, em que a pessoa chega e diz, tem que ser provado. Aí o que ele usa de artifícios para constranger aquela pessoa, humilhar aquela pessoa, para que ele seja aprovado. Se ele passar naquela prova que aquele está preparando para ele, ele vai estar apto a isso ou aquilo. Nosso Deus não aprova tais coisas. Nosso Deus não aprova. Nós somos aprovados e provados por Deus. É desta maneira que Deus se agrada. É lógico que se você dá uma atividade para alguém fazer e ele faz relaxadamente, é lógico que você não vai dar novamente aquela atividade para aquela pessoa fazer. Isso aí é uma outra coisa. Mas diante da presença de Deus, nós temos que tomar cuidado. E aqui no versículo 5, capítulo 1, diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Pedro era presbítero. Com eles, é testemunha das aflições de Cristo
e participante da glória que há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio, olha só aqui, ó, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a coroa incorruptível de glória. Olha só, olha o que examine esse texto e veja, não tendo torpe ganância. Quantos que estão sobre um determinado rebanho só pensando nas questões financeiras, nas questões de se autopromover? Não, aqui diz não por força, mas voluntariamente, de ânimo pronto. O que é de ânimo pronto? Se aquela pessoa está em necessidade, prontamente estou ali para auxiliar, porque para isso fui chamado, de ânimo pronto, não fazendo com, essas pessoas não as suporto. Isso não é um bom ânimo. Isso, fazendo voluntariamente, é diferente do que a pessoa se sentir constrangido a fazer por um cargo. E aqui está falando do presbítero. No tempo patriarcal, o pastor estava abaixo do presbítero. O presbítero era o ancião. E aqui nós temos Pedro, presbítero. E ele fala, eu também sou presbítero e admoesto a todos os presbíteros, porque nós seremos participantes da glória que há de se revelar, diz ele. E semelhantemente vós, no versículo 5, vós jovens, serem sujeitos aos anciões. Hoje nós temos algumas inversões de valores. Alguns dizem, sai da frente, está na hora de eu chegar. Sai daí porque eu quero liderar esta igreja. Nós temos brigas de cajados. Deus não. Porque nós todos somos ovelhas do pasto do Senhor. Seja liderados como liderança. Todos são ovelhas e todos terão que dar conta do rebanho do Senhor. Todos terão que dar conta daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Todos nós daremos conta do que Deus colocou em nossas mãos. E aqueles que recebem de Deus o privilégio de liderar, de alguma forma, de estar apacentando ovelhas, mais duramente serão do Senhor requeridos. Como atendeu, como fez, por amor ou visando autopromoção? Fez porque amava aquele grupo de pessoas, fosse de milhares de pessoas ou fosse de 50 pessoas. Para Deus, essa questão não é igual à nossa visão. Deus vê, tu podes ter só 50 pessoas sobre o teu líder, mas Deus vai olhar como você lidera. Mas tem pessoas que lideram milhares, centenas. Como é que você vai apacentar essas centenas e milhares? É ganância. Nós temos que tomar muito cuidado com o que Deus vai requerer um dia. E pastores, pensem como vocês estão agindo com o rebanho de Deus. A igreja é a herança do Senhor. É uma herança maravilhosa. Ela é, e nós um dia iremos alcançar a coroa incorruptível. Para receber esta coroa, não importa você dizer eu fiz, eu estive, eu estou. Mas Jesus vai ver como você fez, como você esteve e como você está. Ele vai julgar como você liderou, de que maneira e como você se sentiu. Já pensou naquele dia, se nós pensarmos nas mídias de hoje, chegando na presença de Deus, não vai precisar do Wi-Fi, não vai precisar, imediatamente estará a tua consciência lembrada daquele dia que alguém bateu na tua porta e tu disse, não me incomode. É instantâneo, muito mais do que as redes midiáticas da terra. As conexões celestiais são muito maiores, são muito tremendas.
e automaticamente, não existe, assim como a vinda do Senhor será no abrir e piscar de olho, esse conhecimento será instantâneo, ele é instantâneo. Assim como os sons caminham sobre a terra, assim como a luz tem o seu caminho, também a sua velocidade, da mesma maneira esse conhecimento. Por isso que prestai bem atenção, você que lidera e você que é liderado. O Senhor nos ensina a nos humilharmos, porque no tempo certo, Deus vai nos dar vitória. Humilhar não quer dizer baixar a cabeça e deixar alguém pisar com o pé em cima, de maneira nenhuma. É pensar, não ficar revoltado, não ficar desanimado, não ficar constrangido por causa de situações que já passaram. Passou, agora você continua na jornada, porque se você continuar firme na presença de Deus, não importa o que você tenha passado. Aqui diz assim, ó, no 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quem é ele? É o teu pastor? É o teu líder? Não, é Deus. Presta bem atenção, o teu socorro vem de Deus. É Deus que vê o teu coração, a tua motivação, é Deus que vê o teu trabalho, é Deus que vê tudo na tua vida, é Deus. E Ele vai te dar vitória. E aí no 8 fala, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos em todo o mundo. Pensa que é só você que está passando por lutas e dificuldades? Pensa que é só você que muitas vezes parece que as situações são contradizentes? Tem milhares e milhares na mesma situação na terra, mas eu quero dizer para você, há uma esperança. O Deus Todo-Poderoso, aquele em que você se humilha, você entra para o teu quarto, dobra o teu joelho, conta para Ele tudo o que está acontecendo, entrega a situação para Ele, não desiste da fé, não desiste da caminhada, prossegue, conversa com Ele e se o que Ele te orienta, você cumpre e você verá que no tempo certo Ele te exaltará, porque muitos tombaram sem receber aqui na terra honrarias. Se você examinar os heróis, olha o capítulo 4 para você ver do que os antigos falavam. Eles falavam para nós, que hoje estamos aqui, que recebemos a salvação da graça de Cristo. Eles dormiram em Deus, esperando pela salvação. Quantos? E eu também estou esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. Os anos vêm e os anos vão. Os tempos vêm e os tempos vão. Seja os anos, os calendários são múltiplos. Os anos são múltiplos, mas Deus é um só. Confia nele e continua fazendo a vontade deles. Não importa quem te humilhou, importa quem está contigo, está no comando da tua vida. Deus Todo-Poderoso, olha para esta pessoa que está neste momento, vendo e ouvindo, olha para ele, olha para ela, Senhor. Tira toda a angústia e toda a aflição da alma. Dê uma novidade de vida, um renovo na sua fé, um renovo na sua mente, um renovo na sua alma. Que ele possa, Senhor, sentir a tua presença e tudo que vier a fazer, faça com amor. Senhor, no seu trabalho, ele seja um exemplo. Na sua família, ele seja um exemplo. Na sua ministração, ele seja um exemplo. No seu doar, ele seja um exemplo. Que ele se sinta, Senhor, revestido da tua graça. É o que eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo.